Olá, podcasters! Está começando mais um episódio do Papo de Montenegrino. Aqui, semanalmente, nós trazemos entrevistas destacando pessoas, ideias e entidades que tenham relação com Montenegro, além de abordar assuntos globais, mas sempre com um olhar local. Eu sou o jornalista Cássio Pereira. Eu sou a jornalista Manuela Petri. E aqui conosco também está o João Roden, que toca esse projeto com a gente e é responsável por toda a parte técnica. É ele que grava, edita e todas as quintas, no final da manhã, sobe os episódios no Spotify e no YouTube. E um pedido importante antes da gente começar de fato aqui a nossa conversa, que é acompanhe a gente lá nas redes sociais, @Papo de Montenegrino. Tanto no Instagram quanto no Facebook, nós divulgamos os entrevistados, conversamos com os internautas e também mostramos um pouquinho dos bastidores das gravações. Então participa lá, deixa a tua opinião, sugestão de entrevistado e deixa um recado pra gente lá, beleza? Lembrando que esse podcast é uma iniciativa totalmente independente e desenvolvida porque a gente é um pouquinho louco, gosta de contar histórias e se interessa muito pelas pessoas e assuntos daqui da nossa cidade. Porém, caso você tenha interesse em patrocinar esse projeto, vai ser uma honra divulgar tua marca, produto ou serviço aqui no Papo de Montenegrino. Então, fica à vontade para entrar em contato com a gente. Sem mais demora, vamos à conversa do dia. Bora lá, Manu. E o nosso entrevistado de hoje, ele navega aí entre comunicação, música, futebol. O montenegrino Marcelo Ferla é jornalista e radialista. Ele escreve ou já escreveu para veículos como Folha de São Paulo, Zero Hora, revistas como a Rolling Stone, Trip, Bis e Super Interessante. Foi gerente artístico das rádios Oi FM, Ipanema FM, também editor de repertório da revista Única, da editora Globo, editor de música do jornal Zero Hora e também divulgador da gravadora Warner Music. Importante dizer que essa trajetória toda começou, né, Marcelo, como DJ nas festas aqui em Montenegro, é isso? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, gente? Que legal esse projeto. Obrigado pelo convite. Começou no Clube Rio Grandense. Na verdade, começou, eu acho, com algumas rádios piratas que a gente teve aí, que meu amigo Adriano Alves de Oliveira, a gente teve umas... Na verdade, ele fazia rádio, a gente era da turma e tocava rádio também. Era bem Era bem parecido com o podcast, na verdade, só que era proibido. Teve um dia que o Dentel lacrou, a gente chegou num domingo de manhã, estava lacrado o estúdiozinho, escondido nos fundos da casa do Adriano, mas foram bons tempos de rádio pirata. A Rádio Transcendental FM, a gente começou a incomodar um pouco, fazia... Isso foi 80 e alguma coisa, começo dos anos 80, e naquela época o clube, o Parque Centenário, era bem ativo, aí tinha bar, tinha restaurante e tal, e a galera ia para lá no fim de semana, e alguém teve a ideia de colocar nos alto-falantes do Centenário o som da rádio. Aí, claro que foi lacrada, né, porque o nego começou a ouvir e tal, em público, e eram outros tempos, o Dentel acabou fechando. Acho que foi, de alguma forma, foi minha... Na verdade, em paralelo a isso, eu comecei a tocar como DJ. O Adriano Alves, ele tinha na casa dele, a gente tinha essa rádio, e do lado do campo de futebol também, ele transformou o que era para ser a sala da churrasqueira num clube. A gente fazia umas festas lá também. Então eu tocava como DJ lá nessas festas. Depois a gente começou a tocar, a gente como turma, né? Eu mais especificamente como DJ no Rio Grandense. E aí teve muita coisa nesse período, assim. Tinha umas festas no domingo também, depois do cinema. Primeiro que tinha cinema, tinha cinema, o Cine Hitanópolis passava filme, as pessoas iam no domingo, e depois do cinema a gente fazia uma festa chamada Radio Choque, eu fazia, né, no Rio Grandense, eu e o Cláudio Krantz, meu grande amigo que faleceu muito cedo, e a gente, era uma espécie de rádio ao vivo, tipo, tinha microfone e tocava as músicas, mas de vez em quando eu parava para explicar que música que era e tal. Enfim, era divertido, mas de fato minha carreira... na verdade, toda a minha carreira começou aí, porque eu estou falando aqui da carreira um pouco de radialista, de DJ, e eu tive uma revista em Montenegro também, que chamou Imagem Pública, com o Gabriel Almeida, com o Cláudio Krantz, um período também que a gente começou a produzir matérias escritas. Então, um pouquinho de cada coisa eu comecei aí em Montenegro.
Ah, que legal. E, Marcela, a tua trajetória jornalística tem uma relação direta com a música, né? Qual o papel, ou melhor dizendo, ainda existe um espaço relevante para esse jornalista ligado à editoria de música, como a gente tinha até alguns anos atrás? Não, como tinha há alguns anos, não. É importante, essa pergunta é muito boa. Tem uma moda, né, dessa coisa do media training, de dizer obrigado pela pergunta muito boa. Eu odeio media training, mas de fato essa pergunta é legal, e eu não estou elogiando por causa disso. Mas, vamos lá, a gente tem que entender que o século XX acabou definitivamente. Ele foi, não só acabou, como ele foi desmoronado, né? Os princípios do século XX, sobretudo da comunicação, foram completamente patrolados pela internet, por tudo que aconteceu a partir disso. Eu ganhei a minha vida escrevendo sobre música a vida inteira, como jornalista de música, como crítico musical. Nunca gostei muito disso, dessa palavra crítico musical. Jornalista de música eu acho mais legal. Mas quando isso fazia sentido, inclusive em rádio. Vamos lá, o que acontece? A indústria fonográfica, ela tem e tudo é indústria fonográfica, né? Ela tem tem vários tentáculos e tudo feito para vender a música. O que acontecia? As pessoas ouviam rádio FM, as rádios FM tocavam música, porque as pessoas precisam saber o que tinha disponível, queriam entender o que elas gostavam, queriam fazer uma espécie de triagem, né? As rádios faziam curadoria, a revista, o jornal, tudo que se produzia falando sobre música, ele tinha uma função de curadoria para que o ouvinte ou o leitor definisse qual era o gosto musical dele e o que ele compraria, né? A indústria, a gente está sempre falando nisso. E a gente está falando de um período em que eram lançados lá 10, 20 álbuns, né, discos por mês, e normalmente as pessoas não tinham dinheiro para comprar todos, então, e nem gostavam de todos, evidentemente. Então a pessoa ouvia 2, 3, 4 músicas na rádio, ouvia a crítica no jornal, via o videoclipe na TV, lia a crítica, a reportagem sobre o artista na revista. Quer dizer, todo o ciclo industrial da indústria fonográfica era muito importante para a pessoa se decidir e comprar o disco, ou ir ao show, enfim, gostar ou não de determinado artista. Assim, a gente fazendo um corte bem grande, porque seria uma longa história, mas chegando nesse momento, não tem nenhum sentido uma pessoa precisar ler uma crítica ou ouvir uma rádio, ouvir uma música, se ela pode simplesmente entrar no Spotify ou em qualquer plataforma de streaming e ouvir o disco inteiro pagando muito pouco. E aí tem uma conta que eu faço, que eu acho bem legal de as pessoas ouvirem e se darem conta. O último CD que as pessoas compraram, e eu estou falando do CD como ainda a mídia física, o último CD que as pessoas compraram, em geral, custava, as pessoas em geral mesmo, assim, custava R$30 e tinha 14 músicas, né? Aí depois o CD acabou e as pessoas começaram a baixar música ou ouvir música de outras maneiras. Eventualmente, muito pouco pagar por música no computador, mas durou pouco, né? Porque o Napster patrolou tudo. O Napster patrolou o mundo, né? Não por acaso o Shaw Fanning, que criou o Napster, virou sócio do Facebook, que terminou de patrolar, né? Acabou mudando todas as nossas relações com a comunicação. Mas, enfim, eu comprava no final do mês um CD e pagava R$30 por 14 músicas, e hoje eu pago R$20 no Spotify e tenho direito a 150 milhões de músicas. É isso. O Spotify lança 40 mil músicas por dia. E essas músicas, eu tenho acesso a todas, né? Então, não faz mais sentido fazer o que eu fazia naquele tempo. A função faz sentido, as pessoas podem gostar de ler uma crítica, de ouvir pessoas falando sobre música e tal. Muito legal. Mas ela não tem a mesma função, e a gente tem que trabalhar sempre dentro dessa premissa, né? A função das coisas. É por isso que hoje a gente tem poucas rádios FM que tocam música, né? A gente tem um mínimo espaço de música nos jornais, a gente quase não tem mais revistas de música. Enfim, esse mercado, ele mudou porque ele perdeu a função, né? Não é mais necessário ter todo esse tipo de contato. Além do que tem a questão física também, né?
a relação física que se tinha com a música, com o vinil, com o CD e com todos as mídias que falavam sobre isso, rádio não, mas jornal, revista e tal, livro, né, que claro que continua sendo importante, na verdade todos são importantes, mas não tem mais a função e a validade e a necessidade de consumo que se tinha antes. Então, respondendo numa palavra a tua ótima pergunta, Manu, não faz. Não, ou numa palavra não, ou numa frase não faz mais sentido se falar de música como se falava antes. Marcelo, um dos teus livros, ele trata sobre a trajetória do Nenhum de Nós, né? Uma banda gaúcha conhecidíssima, inclusive com vários shows aqui na cidade e na região. Qual a importância desse rock gaúcho nas últimas décadas para a formação dessa cultura aqui no Rio Grande do Sul? E tu acha que ele pode reviver em algum momento com a força que já teve o rock gaúcho? Vamos lá. Eu não gosto de usar a palavra rock gaúcho, mas a gente pode usar, tá? A expressão rock gaúcho, porque aí de novo voltamos um pouco para o que eu tinha falado antes de ter trabalhado em vários setores. Eu trabalhei em gravadora, em rádio, TV, jornal de música. Então, assim, esses processos industriais me são bastante próximos, né? E assim, quando a gente fala rock gaúcho, a gente depreende que é um rótulo para abarcar o quê? Tipo parecido de música? Não, né? Não tem uma identidade. Na verdade, todo o rock brasileiro ele tem uma identidade muito, muito diversa. Ele, durante muito tempo, ele foi só uma cópia do que se fazia lá fora. E é normal isso, porque a gente viveu processos tenebrosos de ditadura, e quando nos anos 80 a abertura começou a liberar gradativamente as liberdades, né? Liberar as liberdades em Minas, a gente começou a conquistar mais liberdades. As pessoas ansiavam o Brasil ansiava, e sobretudo o jovem brasileiro ansiava por estar no mundo globalizado. Nem se usava essa expressão ainda, mas de alguma forma entrar na mesma página do que se fazia no mundo todo. E nesse sentido o rock acabou sendo muito... acabou copiando muitas coisas, porque é o que se ouvia lá fora, e para tentar, como eu falei, se igualar, entrar nessa mesma página. Nesse sentido, o rock gaúcho também, ele durante muito tempo, ele foi uma repetição de algumas coisas, mas bastante contundentes. Assim, o rock gaúcho tem uma identidade por alguma semelhança com o que se fazia na Argentina e no Uruguai, por onde o rock entrou na América do Sul, né? Por algumas características climáticas que se assemelhavam ao rock inglês, sobretudo frio, né? Tinha uma questão estética imaginária que aproximava muito mais um cara que faz rock no Rio Grande do Sul de Beatles e de Stones e de Smiths e enfim, das bandas inglesas dos anos 80, por exemplo, quando o rock estourou no Brasil, do que um carioca de chinelo de dedo e bermuda, né? Que é normal, o carioca usa chinelo de dedo, evidentemente, mais parte do tempo, né? Então, eu acho que tem uns recortes aqui bem interessantes e bem importantes de a gente salientar. Eu não acho que nada que foi feito anteriormente na música vá se repetir. E por isso que eu digo, já não gostava de usar o termo rock gaúcho, porque eu achava que esses artistas todos, ótimos artistas, alguns muito bons, outros nem tanto, mas enfim, que formavam essa identidade, eles não faziam o mesmo tipo de música. É muito difícil de a gente tentar colocar no mesmo barco o Cascaveletes e o Defala, por exemplo, que são bandas que foram importantes nesse sentido, ou Engenheiros do Havaí. E Engenheiros, Nenhum de Nós, eles conseguem de alguma forma trafegar, e por isso atingiram mais público, trafegar num espectro maior aí, musicalmente, e talvez de aproximar mais estilos diferentes. Mas assim, eu não acredito muito nos regionalismos com essa força, com essa marca no mundo
globalizado. Por um acaso eu estou em Porto Alegre, vocês estão em Montenegro, mas eu podia estar no interior da Áustria e a gente ia estar falando da mesma forma, né? E eu estaria, de alguma forma, influenciado também pelas coisas que acontecem no Brasil. Então, a quebra de barreiras, né? A efetivação do globalismo, da globalização, assim, ela quebrou essa necessidade. Eu estou falando de função e necessidade de novo. Então, eu não vejo por que um artista vá se identificar especificamente com o Porto Alegre, por exemplo, ou com o Rio Grande do Sul, se ele pode conversar com o mundo, sabe? Ao mesmo tempo, e porque as influências dele são as globais, né? Ao mesmo tempo, eu acho que pode surgir, assim, um artista que outro que seja muito identificado com o local a que pertence e criar alguma coisa em torno disso. Mas como mesmo sendo rótulo, mas eu entendo que como ele está sendo usado aqui por vocês, eu acho que não há como se repetir, não. E até porque não tem indústria fonográfica, né? De novo, assim, o rock gaúcho foi criado de alguma forma porque algumas bandas de Brasília, essas sim tinham uma identidade porque eram quase todos filhos de ministros ou gente ligada desembargadores. Enfim, gente de alguma forma ligada ao poder e que por isso tinha instrumentos melhores e que por isso podia importar e tinha mais acesso aos discos internacionais, e aí eles podiam copiar ou não, mas pelo menos se inspirar e ouvir o que estava acontecendo. Aí talvez tenha um certo sentido chamar de rock de Brasília, mas a gente não tem muito claramente rock de São Paulo, nem o rock do Rio, né? E no mesmo período, ou um pouquinho antes de surgirem bandas como Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, e toda aquela leva de bandas gaúchas, surgiram aí a Blitz, né? A Gangue 90, e nunca se chama muito do rock carioca, né? O que aconteceu foi uma necessidade da indústria de catalogar naquele tempo, de rotular para vender melhor, né? Então, por isso que eu digo que eu dispenso um pouco esse termo, mas eu entendo na pergunta qual é a maneira de a gente tratá-lo nesse contexto teu de se repetição ou não do que já aconteceu. Eu não acredito que nada vá se repetir mais como se repetiu antes. Eu acho que a comunicação e o mundo mudou demais para que essas fórmulas se repitam. E algumas coisas perderam o sentido. Eu acho que o rótulo de identificar um tipo de música ligado a um determinado local é uma delas. Legal. Ô Marcelo, falando um pouquinho de futuro agora, na tua opinião, qual o destino das rádios de música? E olhando um pouco para o passado também, qual o legado de uma rádio como a Ipanema para a cultura do estado e para o futuro da rádio? Vamos lá. A Ipanema, e agora eu vou acrescentar um pouco que eu também entrei só por um lado da coisa do rock gaúcho, né? Eu acho que a Ipanema é o veículo de comunicação mais importante da história do Rio Grande do Sul. Pelo menos fazendo um recorte mais de cultura pop urbana jovem, né? Porque daí, claro, tem Farroupilha, tem Gaúcha, tem grandes rádios que abarcam outras, mas a gente está aqui mais falando mesmo de música e de cultura. Por quê? Esse jovem gaúcho dos anos 80 que queria, imagina, o jovem brasileiro queria se inserir no mundo, o jovem gaúcho ainda mais, porque quanto menor o lugar, com menos gente circulando, mais distante ele está do mundo, de alguma forma. A Ipanema, ela acabou sendo a rádio que pegou essa linguagem desse jovem gaúcho e colocou ela nas ondas, colocou ela para ser ouvida por esse jovem gaúcho e por todo mundo. Ela ampliou e amplificou esse discurso, esse pensamento, esse sentimento. A Ipanema é responsável, para mim, por toda todos os elogios, toda a aura de modernidade e de inovação que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre ganharam nos anos 80. Eu lembro de muitos amigos meus de gravadora ou da música mesmo, sempre estarem como Porto Alegre consegue se manter. Eu falo Porto Alegre, né, e se estende para o estado,
mas se manter tão e tão legal. Então as pessoas têm uma ideia, né? Um pouco por conta da diferença aí, a estética do frio do Vitor Ramil fala muito sobre isso, né? Sobre essa coisa aí do estado, né? A gente é diferente, né? A gente é absolutamente diferente. A estética do frio mais ou menos fala isso, né? O gaúcho, o gaúcho é muito, muito mais parecido com o povo que fala outra língua, quer dizer, tem em algum momento mais parecido com o argentino e o uruguaio, ele pensa muito parecido, mas eles falam espanhol e, no entanto, quem fala português talvez não seja tão o grosso do Brasil imaginário, né? Esse Brasil tropical, ele não conversa tanto com o Rio Grande do Sul, mas o paradoxo é tão grande que aqui é muito mais calor no verão do que nesses lugares. Mas, enfim, são os velhos paradoxos que perseguem a nós gaúchos o tempo inteiro. Mas eu estou falando aqui de Rádio Ipanema. Então, eu acho que a Ipanema ela conseguiu traduzir como ninguém, além de traduzir, botar esse jovem a fazer essa rádio. Então, eu acho que ela foi absolutamente fundamental na formação cultural e para dar essa tarja de Rio Grande do Sul e Porto Alegre é um lugar legal, um lugar cool, as pessoas leem, claro, de fato o gaúcho lê mais, ou pelo menos lia mais, né? Mas a gente tem um pouco dessa aura de ser bacana, muito por causa da Ipanema, porque foi a Ipanema que botou esse rock para tocar, sabe? As outras, todas as rádios replicaram depois, né? Mas de fato a Ipanema foi a rádio que carregou no colo o tal do rock gaúcho e conectava ele com o rock nacional e internacional. Então ela fez um trabalho que para mim é absolutamente definitivo no futuro do Rio Grande do Sul, no futuro de Porto Alegre, né? E ao mesmo tempo, como eu já respondi numa das perguntas anteriores, não tem mais sentido porque as pessoas não ouvem mais música em rádio porque ouvem podcast, por exemplo, sabe? Isso que vocês estão fazendo aqui, isso é rádio. Vocês estão fazendo a Ipanema. É isso, a Ipanema se dividiu em milhares de podcasts e em milhares de playlists, sabe? E isso é por isso que é tão importante, que eu falei que é tão legal vocês estarem fazendo isso e falando com pessoas de Montenegro, e é legal isso também, ao mesmo tempo que eu falo que a gente vive nessa questão globalizada, mas também por isso é muito legal que as pessoas de Montenegro falem para quem mora em Montenegro, falem para quem morou em Montenegro, porque vocês vão fazer isso melhor do que uma pessoa de outro lugar, assim como e também entrando na ideia aqui das rádios e da crítica musical. É evidente que um inglês, um cara que mora em Manchester ia conhecer e fazer uma crítica muito melhor do disco do Smiths do que um cara que nasceu em Montenegro que mora em Porto Alegre, né, por proximidade. Então é muito importante também esse movimento, né, de falar para a velha história, de falar para a própria aldeia, porque e foi isso que a Ipanema fez. Eu estava fazendo um raciocínio aqui em voz alta, pensando em voz alta, mas foi isso que a Ipanema fez. A Ipanema falou muito bem com a própria aldeia e ajudou a criar e botar essa identidade do Rio Grande do Sul, do jovem gaúcho e do rock gaúcho nesse patamar. Inclusive é por isso que ele é tão respeitado nacionalmente. E também porque tem coisas muito boas, evidentemente. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua relação tão próxima com o Grêmio, né? E aí, aproveitando assim um recorte bem temporal, queria que, levando em consideração essa arrancada quase desastrosa no Campeonato Brasileiro, né? Dá pra gente brigar por algo esse ano? E o que tu tem achado aí do trabalho ainda recente do Thiago Nunes? Pô, tava tão boa a entrevista, eu tenho que falar do Grêmio agora, né? Que coisa! Tô brincando aqui com vocês. A minha relação com o Grêmio é legal isso, né? Porque eu acabei sendo convidado para escrever um livro, foi o primeiro livro que eu escrevi, que foi História do Grêmio, que foi o Centenário do Grêmio, e aí quando a gente faz um livro do clube, acaba inevitavelmente fazendo outros, né? E aí eu escrevi mais 2, e
O clube do coração é o clube do coração, é o clube que tu era do teu pai, do teu avô, né? Eu, diferentemente de... Eu adoro futebol, assim, as pessoas às vezes não acreditam, não entendem isso, assim, mas eu gosto mais de futebol do que eu gosto do Grêmio. Isso eu sei muito, assim, muito claramente. Mas eu acho que tem uma identidade, assim, né? A questão da continuação, esse clube, e hoje mais ainda, né? Porque as pessoas têm clubes do mundo todo, mas assim, é muito legal essa relação do clube que o avô torcia, que o irmão torce, que o pai torce, né? A gente herda isso, né? Então é uma condição familiar, quase no DNA, de torcer pelo time do teu estado e pelo time que a tua família, a maioria da tua família torce. Eu sou muito crítico também por causa disso em relação ao Grêmio. Eu gosto muito de futebol, sou muito crítico, mas também, as coisas parecem muito distantes, mas todas as conversas, ou todas as falas minhas aqui acabam caindo um pouco no mesmo diapasão aqui de a gente falar de como as coisas estão hoje, do contexto de que um treinador de futebol de um clube como o Grêmio, ou como um clube grande, ele hoje está 24 horas por dia sendo falado nas rádios. Essa é a música hoje, né? Não tem mais rádio de música, tem rádio de futebol, né? E aí a gente pode entender bem claramente por que isso aconteceu. A indústria do futebol, o futebol ficou mais caro e a indústria começou a copiar, inclusive, algumas coisas da indústria da cultura pop, da indústria da música, das coisas de cultura pop. No momento que o futebol virou cultura pop, ele ocupou muito espaço, esse espaço que a música ocupava. E eu estou falando isso porque a gente tem aí um treinador do Grêmio que não tá nem 2 meses, né? Então, se não teve tempo para fazer muita coisa, pegou um grupo de alguns jogadores que estão lá há 4 ou 5 anos, que evidentemente que mandam no vestiário. Então, e não tem tempo, né? O futebol não tem tempo. Uma pandemia menos ainda, porque tem mais jogo em condições piores, deve ser muito ruim jogar sem torcida. Então, eu acho que esse começo do Grêmio é um começo ruim, evidentemente, mas que pode ser revertido bem tranquilamente, como o do Inter, porque são trabalhos que estão começando, eles precisam de um pouco mais de tempo para serem entendidos, né, para as nuances do vestiário serem resolvidas, né, mas acho também que o Thiago Nunes é um treinador muito pouco carismático para quem ocupou o lugar do Renato. Eu acho que eu não sei se ele é bom treinador ou não, eu não gostava dele. Quando ele foi para o Corinthians, eu apostei com amigos que ele não ia dar bem no Corinthians. Acho que ele aprendeu lá e a chegada dele no Grêmio foi muito boa. Acho que ele está mais experiente, mais calejado com o que ele fez com o grupo lá do Corinthians. Mas para ficar um pouco mais na teoria das piadas, eu acho que ele está acumulando, pelo pouco que eu vi, vários problemas de ex-treinadores do Grêmio, né? Ele é um treinador, ele tem um pouco da teimosia do Renato, é retranqueiro como o Mano Menezes, faz escolhas erradas como o Celso Roth e dá entrevistas desrespeitando a imprensa como o Filipão, é bem o treinador do Grêmio mesmo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Como eu falei, assim, eu tenho que esperar um pouco. Eu sei que o futebol não espera, mas eu espero. Eu tenho que esperar que o cara tenha 2, 3 meses para eu entender, inclusive, por que ele começou tão bem, colocando uma garotada para jogar e depois está escalando o mesmo time do Renato. Olha, se era para fazer as mesmas burradas que o Renato fazia, mantinha-se o Renato, pelo menos ele da torcida dava umas entrevistas que a gente já sabia que eram para desviar de foco e eram mais engraçadas, mais carismáticas, né? Mas é uma bronca substituir o Renato, assim, eu acho que ele tinha que sair, de fato, o Grêmio tinha que trocar de treinador, mas tem esse elemento também, o cara que, então a gente sabia que o cara que entrasse no lugar do Renato depois de 4 anos e meio na direção do time do Grêmio, ele ia sofrer bastante. Mas tem esperança de que, assim, o Campeonato Brasileiro é uma naba, é a segunda divisão, era a segunda divisão do mundo, já está quase virando a terceira, então tudo pode acontecer. Até ali a 15ª, 10ª rodada, 12ª, esses clubes todos que são clubes médios e pequenos que estão na liderança vão começar a cair, vão começar a ser substituídos pelos possíveis campeões.
Marcelo, tu falou dos teus livros do Grêmio, e a minha pergunta é justamente sobre isso. Livro, revista, jornal, enfim. Tu acha que as pessoas, durante a pandemia, redescobriram a leitura, o gosto por ler? E tu pretendes, tem projetos futuros de lançar novos livros? Sim e não. Explique-se. Tudo sim e não. Não, as pessoas durante a pandemia, e eu vou fazer um contexto bem de Brasil, tá? As pessoas durante a pandemia, elas passaram a consumir muito mais vídeo, inclusive menos podcast. Os podcasts que são, desde 2017, são a bola da vez do futuro, a rádio do futuro, que eu acho que eu não te respondi, mas a rádio do futuro é essa, é o podcast, sem dúvida. Eles deram até uma arrefecida por causa da pandemia, porque as pessoas... A grande vantagem do podcast, a gente sabe, é que as pessoas podem ouvir podcast quando fazem outras coisas, quando lavam a louça, caminham na rua, fazem qualquer outra coisa, não precisa ficar olhando para a tela. É super bom, é mais legal, é mais prático do que ter que ler alguma coisa, mesmo que seja na tela, ou ver um vídeo no YouTube. Mas com a pandemia, a gente teve um boom, uma volta, inclusive por causa das lives, de muito mais gente vendo o YouTube. O YouTube cresceu muito por causa disso, e o consumo de podcast continuou, mas ele não cresceu da mesma forma exatamente por causa disso. As pessoas, embora tivessem mais tempo, dedicaram mais esse tempo a ver vídeo. O Brasil tem um recorte muito interessante disso, negativamente interessante também, mas foi o que aconteceu, é que a direita, a ultradireita que está no comando do país, derramou muito dinheiro no YouTube para os seus youtubers propagarem fake news. Então o YouTube no Brasil também tem muito mais grana girando hoje, um pouco por causa disso. E também porque virou opção das lives, sobretudo. Então, assim, eu tenho feito algumas coisas de podcast e eu penso... Eu inevitavelmente vou escrever mais alguma coisa. Eu tenho alguns livros de ficção que eu tentei escrever, que eu comecei, mas que eu não fui adiante. Talvez eu volte em algum deles. É uma tentativa, nunca escrevi ficção. Inevitavelmente vou escrever alguma coisa de jornalismo também, que é o que eu gosto muito de fazer. Mas eu acho que os podcasts são excelentes alternativas. Uma excelente alternativa aos livros. Então, o trabalho de se fazer um livro, o tempo e o retorno, o parco retorno financeiro que ele dá, me deixa com mais vontade de contar histórias, que é o que eu gosto de fazer, de contar histórias em áudio, e que eu também gosto muito de fazer, em podcasts. Então, assim como o podcast, eu acho que é a nova rádio, o podcast para mim é um pouco uma nova maneira de contar histórias também. Então, talvez sim eu faça, mas não, eu acho que os meus projetos mais próximos, eles estão mais ligados a podcasts, a YouTube, do que a livro, a livro mesmo que seja lançado virtualmente. Beleza. Marcelo, cara, a gente quer agradecer muito pelo teu tempo, cara, tua disponibilidade, foi um papo muito agradável, assim, tu é um cara muito inteligente, assim, e realmente a conversa flui, pô, muito legal. Quando tu vier a Montenegro, por favor, vamos marcar daí a próxima conversa pessoalmente aqui, de repente já fazemos um papo em vídeo, enfim, vamos costurar isso aí. Tá bom? Um abração, legal, cara, e muita sorte nos teus projetos. Valeu, eu agradeço de novo, parabéns mesmo pela iniciativa, é muito bacana e eu espero que vocês continuem propagando essa montenegrice, a gente pode dizer assim, pelos streamings da vida, e qualquer coisa que vocês precisarem, contem comigo, tá? Abração, valeu, bom trabalho pra vocês. Beleza, valeu, Marcelo. Um grande papo, então, com o Marcelo Ferla. E antes de encerrar o programa, todo mundo já sabe, tem o Dica Daqui. O que tu preparou, Cássio? Manu, hoje eu quero indicar um perfil no Instagram pro pessoal seguir, mas a minha dica hoje vai principalmente para as mulheres. É o perfil da doutora Ana Cláudia, DRA, né, que é a abreviação de doutora.Ana Cláudia Siqueira, doutora.Ana Cláudia Siqueira. O que acontece ali nesse perfil no Instagram?
Ela dá várias dicas sobre saúde da mulher, né? Ela é uma ginecologista, então desde de métodos contraceptivos até curiosidades, dúvidas que as mulheres têm nas diferentes idades. Ela dá uma focada também na questão menopausa, então dicas realmente muito legais lá. A gente até estava conversando em off antes aqui, que em função da pandemia, muitas, não só as mulheres, mas acabaram descuidando um pouco da saúde, assim, até para evitar consultório, hospitais durante a pandemia. Então dá para ir acompanhando também o trabalho da doutora Ana Cláudia lá no Instagram. Boa. A minha dica também é para as mulheres, a gente está hoje engajado nesse tema. Sintonia. Mas é para mulheres que têm cabelo ondulado, cacheado e crespo. Por que isso? Porque agora Montenegro conta com uma profissional especializada em cabelos afro. É a Tainá Barros, uma grande amiga minha. Talvez muitos conheçam a Tainá, porque antes ela tinha um brechó, era da área dos brechós aqui de Montenegro, sempre foi empreendedora. E hoje ela tem feito um trabalho muito bonito com os cabelos afro e cabelos cacheados e divulgado tudo no Instagram dela, que é Tainá Barros Cabelos Naturais. Então, principalmente para meninas jovens, gurias, crianças, ela tem ajudado desde a aceitação do cabelo natural, como um cabelo cacheado, um cabelo afro, black, enfim, e tem demonstrado tudo no Insta de uma maneira muito bacana. Então, vale a pena, é @Tainá Barros, Cabelos Naturais lá no Instagram. Show de bola, Manu. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio. Não esqueça, siga a gente lá nas redes sociais, @Papo de Montenegrino. Valeu, Manu. Valeu, João. Quinta-feira a gente está de volta, então, com mais uma entrevista no Spotify e no YouTube. Até a próxima. Tchau!